Ok, nesse tutorial eu vou mostrar como criar uma nova instância do TRS numa subpasta do seu servidor. Ou seja, vamos supor que você tem aqui uma instância do TRS instalada em servidor barra OTRS, ok? Eu vou ensinar aqui você a instalar então em OTRS-cliente 2, por exemplo. Como vocês podem ver, por enquanto não há nada nessa pasta, nessa subpasta do meu servidor. Bom, o primeiro passo, é claro que eu suponho nesse tutorial que você já sabe fazer a instalação, uh, a instalação tradicional do ATRS. Então, eu vou mostrar aqui, vou expandir um pouco a nossa tela para que vocês possam enxergar. Eu estou aqui dentro da pasta OPT da minha máquina. Como vocês podem ver, eu já fiz algumas instalações. Tem aqui a OTRS-cliente 1, OTRS-complemento e OTRS. Eu vou fazer a instalação da versão 3.0.11 numa pasta chamada OTRS-cliente 2. O primeiro passo é descompactar essa versão da ferramenta. Em seguida eu vou renomear essa pasta. Por padrão ele descompacta na pasta OTRS-3.0.11. Eu vou renomear para OTRS-cliente 2. Ok. Em seguida eu vou adicionar um usuário para que o cron, ou seja, as tarefas agendadas dessa instalação, dessa instância, rodem separadamente dos crons, das tarefas agendadas das outras instâncias do ATRS. Eu vou chamar esse cliente vou dar o mesmo nome de cliente, né? O TRS-cliente 2 é o mesmo nome da pasta, né? Da instância que eu estou criando lá dentro da pasta OPT. E vou adicionar esse usuário no grupo do Apache. O grupo www-data é o grupo que o Apache utiliza para executar no Ubuntu. Né? Essa instalação que eu estou fazendo aqui é no servidor Ubuntu. Se você utiliza outro servidor, aí você tem que descobrir qual é o grupo que o seu Apache usa para fazer a sua execução. Então, criei o usuário. Em seguida, eu criei um arquivo de configuração que eu acabo utilizando em todas estas instalações em múltiplas instâncias que eu realizo. Eu vou aproveitar esse arquivo que eu já tenho e vou disponibilizar esse arquivo também para você. Eu jogo esse arquivo é um arquivo de configuração do OTRS, que eu jogo aqui na pasta kernel config files. Esse arquivo, deixa eu achar ele aqui. Acho que eu coloquei ele aqui nessa instalação que eu fiz. Kernel config files, aqui. Esse arquivo zzz myinstance.pm. Esta pasta files é uma pasta que contém vários arquivos de configuração do ATRS. E as configurações do ATRS elas são carregadas através da leitura desses arquivos em ordem alfabética. Então, dessa forma, colocando esse nome com 5 Zs, eu estou garantindo que estas serão as últimas configurações a serem carregadas pelo TRS. Então, eu vou abrir esse arquivo também para vocês verem o conteúdo dele. Basicamente, né, o conteúdo desse arquivo redefine algumas variáveis
importantes para o OTRS, por exemplo, ah, aqui, PGP, option. E aqui, como a gente pode observar, tem uma declaração da pasta onde o OTRS vai buscar algumas informações ou vai armazenar algumas informações relativas a PGP. Também tem uma configuração que é a configuração do alias no servidor, onde está o front-end web do OTRS. E tem também uma configuração que é a configuração da pasta raiz dessa instalação, né? Então eu vou copiar esse arquivo para minha nova instância, né? Que se chama OTRS-cliente2. Vou lá, vou jogar ele na pasta kernel config files e vou redefinir aqui, né? Vou fazer o ajuste aqui, trocando cliente 1 por cliente 2, que é o nome dessa pasta, ou das pastas e dos lugares onde eu vou instalar essa instância do OTRS. Ok? Bom, esse é o primeiro passo. Em seguida, aliás, esse já é o segundo passo, né? Em seguida, a gente precisa editar um arquivo que é carregado pelo Apache, que também tem algumas definições de local de pasta onde o OTRS está sendo executado. Esse arquivo fica dentro da pasta da instância scripts. E o nome desse arquivo é apache2-perl-startup.pl. Então eu vou editar esse arquivo também. São 3 linhas apenas que a gente edita nele. Nessa versão são as linhas 38, 39 e 40, onde você define onde você diz para o Apache onde estão as bibliotecas do OTRS, onde essa instância irá ser executada, né? OTRS-cliente2. Ok? Em seguida, a gente salva esse arquivo, podemos fechá-lo. A gente também precisa fazer uma configuração inicial no arquivo config.pm, que vem com a distribuição, que fica aqui em kernel, né? OTRS-cliente2, que é a instância que eu estou fazendo a instalação, kernel, e é esse arquivo aqui, config.pm. Esse .dist é, digamos, um arquivo de exemplo. A gente pode renomear esse arquivo mesmo para config.pm e alterar já aqui algumas, se eu não me engano, na verdade apenas uma variável que precisa ser definida aqui na linha 62 dessa versão, que é esse self home. Eu já estou meio rouco, a tela está falhando. E a gente vai colocar aqui o caminho para a nossa instância, que é /opt/otrs-cliente2. Bom, isto feito, a gente precisa agora definir as permissões da pasta, né? E aqui já se assemelha um pouco a uma instalação comum de OTRS a partir desse momento. Eu vou entrar aqui na pasta da instância e vou executar o comando bin/otrs set permissions. Vou falar aqui que o meu OTRS user é o OTRS-cliente2, que é aquele usuário que a gente criou com o comando user add. Vou dizer que o meu web user é www-data, que é o usuário do Apache no servidor Ubuntu por padrão, né? Você pode redefinir isso, mas por padrão é esse. Vou falar que o meu user group é user group OTRS group
Isso. É o www-data. E que o meu web group também é o www-data. Como eu estou no servidor Ubuntu, eu tenho que executar esse comando com um sudo. E vou aqui dizer aonde está esta instância do TRS na qual a gente vai fazer essas alterações de permissão. Então o comando ficou sudo bin/otrs.setpermissions.pl e aí todas essas configurações que vocês estão vendo. Isso é mais ou menos o que a gente faz numa instalação comum do OTRS, né? Não tem muita novidade aí. Ok, as permissões estão definidas. Nesse momento a gente já pode acessar aqui o installer.pl e perdão, faltou uma configuração. Faltou também a gente configurar o nosso Apache para que faça o acesso a esta instância. Eu vou copiar um arquivo de configuração que já está no OTRS, que já vem com ele por padrão. Esse arquivo é o mesmo arquivo que fica naquela pasta scripts. Tem um arquivo na pasta scripts do OTRS que é apache alguma coisa.conf. É a mesma coisa, eu só vou aproveitar esse que já está aqui e renomeá-lo para OTRS cliente 2 e vou editar esse arquivo também fazendo os apontamentos necessários para a nossa instância. Ok? Está aqui. Vou substituir tudo que é OTRS-cliente1 por OTRS-cliente 2 e substituir, salvar esse arquivo e recarregar o Apache. Sudo apache 2ctl restart. Ok, então a partir desse momento a gente já pode acessar o instalador do OTRS dessa instância. Ok? E aqui já é o procedimento normal de instalação do OTRS, que você já deve conhecer. Ok, vou criar aqui rapidamente para a gente tentar fechar esse tutorial em menos de 15 minutos. Cliente 2 sem OTRS. O nome da base também vai ser cliente 2. Próximo. E aí a gente continua com a instalação, que está sendo finalizada já. Já criou o nosso banco de dados. Próximo. Lembrando aí que para você finalizar a sua instalação, você precisa criar os crons, né? Os trabalhos agendados, você precisa executar. Aí você vai se lembrar de fazer essa configuração, né? Seguindo o tutorial do OTRS, utilizando o usuário OTRS-cliente2 ou o usuário que você criou para essa instalação. E, finalmente, temos aqui o nosso sistema praticamente instalado. Eu vou pular essa parte de configuração do e-mail. Opa! E então, nós já temos aqui nosso OTRS instalado numa nova instância. Ok? E aí é só você brincar e se divertir com ele. Valeu!